Você já imaginou o que acontece por trás das portas trancadas de um palácio real? Hoje, vamos desvendar um mistério que o mundo tentou ignorar. 4 princesas, filhas de um rei poderoso, aprisionadas e silenciadas. Por quê? O que elas sabem? E o que realmente aconteceu com elas? Prepare-se para uma história de segredos, poder e luta pela liberdade que você nunca imaginou ouvir. É difícil explicar como cheguei a saber dessa história. Meu nome é Amal e sou jornalista investigativa. Durante anos, minha missão foi dar voz às histórias que ninguém quer ouvir. Mas essa foi diferente. Uma tarde, em meio ao caos do meu pequeno apartamento, recebi uma mensagem anônima. Sem remetente, sem assunto. Tudo o que havia era um vídeo curto. Quando dei play, vi 4 mulheres, 3 sentadas lado a lado, enquanto uma quarta parecia hesitar em frente à câmera. Todas estavam visivelmente magras, com olhares que misturavam medo e exaustão. Somos as filhas do rei, disse a mulher que estava em pé. Sua voz era firme, mas havia uma tristeza profunda ali. Ela não mencionou o nome do pai, mas ficou claro que ela não precisava. O máscaro que se sobrepunha ao seu tom nobre foi suficiente. Somos prisioneiras. Faz anos que estamos aqui e ninguém sabe o que passamos. Por favor, se você ouvir isso, conte nossa história. O vídeo terminou abruptamente, deixando-me com um peso no peito. Como eu poderia ignorar aquilo? Porque essas mulheres estavam presas. E como conseguiam transmitir tamanha dor com tão poucas palavras? Minha investigação começou com uma simples busca. Logo descobri que o pai das 4 era um monarca conhecido por sua autoridade implacável. A Arábia Saudita, um dos últimos bastiões da monarquia absoluta, é regida por tradições tão antigas quanto as areias do deserto. As princesas, segundo registros públicos, haviam desaparecido há anos, mas ninguém parecia questionar isso. Seus nomes, Sultana, Sahar, Maha e Ala, eram só sussurrados por aqueles que tinham coragem suficiente para mencionar a questão. Entrei em contato com dissidentes, ativistas e qualquer pessoa que pudesse ter alguma pista sobre elas. A história que emergiu foi perturbadora. As 4 princesas, filhas de uma das muitas esposas do rei, haviam crescido cercadas de luxo, mas também de expectativas sufocantes. Desde pequenas, eram treinadas para ser subservientes, educadas para cumprir papéis que não haviam escolhido, mas elas eram diferentes. Desde cedo, mostraram uma inclinação para questionar as regras. Sahar, a mais velha, sonhava em estudar fora do país. Maha desejava trabalhar como médica e ajudar mulheres desfavorecidas. Sultana e Ala tinham paixão e literatura. Elas queriam mais do que o destino reservado a elas. O problema foi que, ao expressarem esses desejos, desafiaram a tradição. E desafiar a tradição, especialmente em uma monarquia como a deles, significava desafiar o poder. As princesas foram consideradas uma ameaça à imagem da família real. Seus pensamentos progressistas eram vistos como subversões perigosas. No vídeo, Sultana menciona que foram aprisionadas por tentar ajudar outras mulheres a conquistar direitos. Essa foi a faísca que incitou a fúria de seu pai. Uma por uma, as princesas foram separadas de seus amigos, privadas de comunicação e confinadas a um palácio no interior do país. Os anos passaram e os relatos sobre elas desapareceram, abafados por uma campanha deliberada de silenciamento. Conversar com ativistas que conheciam os detalhes era assustador. Alguns pediram anonimato, outros recusaram-se a falar. Eles têm medo, disse-me um dos poucos que aceitou comentar. Na Arábia Saudita, questionar o rei é uma sentença de morte, mesmo que você seja sangue do seu sangue. A pergunta que me mantinha acordada era:
Por que as princesas mandaram o vídeo para mim? Alguém queria que sua história fosse ouvida. Mas também era um risco enorme. Eu não tinha dúvidas de que, se descobrissem que elas haviam conseguido enviar uma mensagem ao mundo exterior, haveria represálias. Não demorou para que as coisas se tornassem pessoais. E-mails anônimos chegaram com ameaças veladas. Um homem desconhecido começou a me seguir até em casa. Era um lembrete claro de que a família real tinha olhos e ouvidos por toda parte. Em 2014, Alanoud Al-Fayez, ex-esposa do rei saudita Abdullah, protestou em Londres, exigindo a libertação das suas 4 filhas presas. Alanoud, que havia fugido para o exterior anos antes, tornou-se uma voz solitária contra o regime saudita. Com cartazes e discursos, ela expôs a verdade sobre as condições de suas filhas, agora prisioneiras em sua própria terra natal. Javer, Ala, Maha e Sahar suportaram condições extremas dentro do palácio onde estavam confinadas. Segundo Alanoud, as princesas enfrentaram períodos de fome deliberada, uma tática usada para quebrar seu espírito. Elas também foram submetidas a humilhações constantes, ignoradas por empregados e tratadas como invisíveis. O isolamento era total. Nenhuma comunicação com o mundo exterior era permitida. Esse confinamento não era apenas físico, mas também psicológico, projetado para destruir qualquer vestígio de resistência. Alanoud revelou ao mundo como as princesas eram castigadas por suas opiniões progressistas e desejo de mudar o status quo. Elas queriam lutar pelos direitos das mulheres, disse ela em uma entrevista emocionada, e foram punidas por isso. O que elas estão vivendo é uma injustiça que o mundo não pode ignorar. Embora anos tenham se passado desde o protesto de Alanoud, o destino das princesas permanece envolto em mistério. Algumas fontes relatam que as condições de confinamento endureceram após o apelo público de sua mãe. Alanoud continuou sua luta do exterior, mas enfrenta resistência e ameaças constantes. Muitos ativistas suspeitam que o governo saudita intensificou os esforços para apagar vestígios dessa história, temendo repercussões internacionais. Ao mesmo tempo, organizações de direitos humanos têm tentado chamar a atenção para o caso, com petições, campanhas nas redes sociais e pressão diplomática. Contudo, o silêncio das autoridades sauditas é ensurdecedor. Sem provas concretas de onde estão as princesas ou de suas condições atuais, é difícil mobilizar uma resposta internacional efetiva. Por trás dessa cortina de silêncio, o que resta é a coragem de 4 mulheres que ousaram desafiar o poder absoluto de um sistema que sufoca vozes dissidentes. Elas são mais do que vítimas de uma injustiça. São símbolos de resistência e esperança para muitas outras mulheres em situações similares. A tragédia que envolveu as princesas também se estendeu àqueles que tentaram ajudá-las. Empregados leais que demonstraram empatia pelas mulheres relataram ter sido afastados de suas funções. Em casos mais graves, alguns foram presos sem julgamento. A única acusação? Mostrar compaixão em um sistema onde isso era considerado traição. Uma governanta próxima às princesas, identificada apenas como Fátima, desapareceu misteriosamente após ser vista entregando uma nota para uma das jovens. Fontes não confirmadas sugerem que Fátima foi enviada para uma prisão no deserto, onde teria sido interrogada e mantida incomunicável. Sua família ainda procura respostas sobre seu paradeiro. Outros aliados, incluindo guardas e funcionários do palácio, foram colocados sob vigilância constante. Aqueles que se atreveram a questionar o tratamento dado às princesas se enfrentaram ameaças diretas. Um guarda que tentou alertar a mídia internacional foi demitido e teve seu passaporte confiscado, impossibilitando sua saída do país. A rede de controle da família real era implacável. Mesmo amigos e parentes distantes das princesas eram considerados suspeitos. Parentes que mantinham contato com as princesas antes de seu confinamento foram instruídos a cortar laços ou enfrentar represálias. Um primo distante, que tentou interceder junto ao rei em nome das princesas, perdeu sua posição de prestígio no governo e foi exilado para uma região remota.
Essas ações não apenas silenciaram os aliados das princesas, mas também enviaram uma mensagem clara ao restante da sociedade saudita. Questionar o poder da monarquia, mesmo em defesa da família, era um ato imperdoável. A lealdade absoluta ao regime era a única opção. Confinadas em um palácio que mais parecia uma prisão dourada, as princesas enfrentaram uma batalha que ia além do físico. A luta interna foi uma constante. Isoladas do mundo exterior, elas precisavam encontrar formas de preservar sua sanidade e identidade. Cada uma das irmãs desenvolveu métodos próprios para lidar com o confinamento. Sahar, a mais velha, recorria à escrita. Em cadernos escondidos, ela registrava memórias de uma vida antes do aprisionamento, sonhos de liberdade e pensamentos sobre o futuro. Essas palavras eram um lembrete de que, mesmo ali, sua voz não estava completamente silenciada. Marra, por outro lado, encontrou refúgio na espiritualidade. Apesar de sua prisão, ela buscava conforto na fé, orando regularmente e meditando para manter a esperança viva. Ninguém pode me tirar o que está dentro de mim, ela teria dito em uma rara conversa com uma empregada, antes que a comunicação fosse cortada. Sultana e Ala, as mais novas, criaram um sistema de apoio mútuo. Elas usavam pequenos gestos para se fortalecerem. Dividir alimentos, trocar palavras de encorajamento. Em momentos de desespero, apenas estar presentes uma para a outra. Ala, conhecida por seu talento artístico, rabiscava desenhos nas paredes do quarto. Mesmo em um ambiente hostil, ela transformava sua dor em uma expressão criativa. A maior luta, no entanto, era contra o tempo. O passar dos dias e anos ameaçava apagar suas forças. A incerteza sobre o futuro era um fardo constante. Elas se perguntavam se alguém lá fora sabia de sua existência e se havia esperança de resgate. Mas, mesmo em meio à escuridão, as princesas encontraram maneiras de resistir. Pequenos atos de desafio, como escrever mensagens secretas ou manter conversas proibidas, eram sua forma de lembrar ao mundo e a si mesmas que ainda estavam vivas e que sua luta não havia terminado. No início do confinamento, o choque e o desespero pareciam dominar todos os aspectos da vida das princesas. Sem uma estrutura para os dias, a monotonia ameaçava engolir suas esperanças. Foi então que elas decidiram criar rotinas diárias, não apenas como uma forma de passar o tempo, mas como um ato de resistência. Sahar, com sua experiência como a mais velha, tomou a iniciativa. Ela organizou uma espécie de cronograma improvisado para as irmãs. As manhãs eram dedicadas a tarefas mentais, leitura, escrita e aprendizado. Sahar compartilhava o que sabia sobre línguas estrangeiras, enquanto Marra dava pequenas lições de anatomia, baseando-se em livros escolares antigos que haviam sido deixados no palácio. Ala, com sua criatividade, incentivava as irmãs a desenhar e criar pequenas peças de arte com materiais encontrados no ambiente. O período da tarde era reservado para exercícios físicos. Mesmo em um espaço limitado, elas encontraram maneiras de se movimentar. Alongamentos, caminhadas circulares pelos cômodos e até brincadeiras antigas, como pular corda improvisada com tecidos, tornaram-se parte essencial da rotina. Manter o corpo ativo mantém a mente forte, dizia Marra, em seus esforços para motivar as irmãs. As noites, por sua vez, eram momentos de conexão emocional. Reunidas em um único quarto, elas compartilhavam histórias do passado, relembravam momentos felizes e imaginavam o futuro onde seriam livres novamente. Essas conversas tornaram-se o alicerce emocional das quatro, uma maneira de se manterem unidas contra o isolamento imposto. O impacto dessas rotinas foi profundo. Elas não apenas ajudaram a passar o tempo, mas também ofereceram uma sensação de controle em uma situação onde tudo parecia fora do alcance. Cada tarefa, por menor que fosse, lembrava as princesas de que ainda podiam decidir como enfrentar o dia seguinte. Era um ato de desafio silencioso, mas poderoso. Apesar disso, continuei. Cada pista me levava mais fundo nessa história sombria. Entendi que o que aconteceu com as 4 filhas presas do rei saudita não era apenas uma história de injustiça, mas também de coragem. Elas não haviam desistido. Mesmo sob condições desumanas, encontraram uma maneira de compartilhar sua verdade. E agora cabe a você, que está lendo isto, decidir. Você continuará ignorando as vozes que pedem por ajuda,
Ou será parte da luta por liberdade e dignidade? Agora deixe seus comentários, se não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.